Aula número 7 do nosso terceiro bimestre, primeira etapa, onde a gente ainda está estudando a função quadrática. A gente vai ver agora o papel do discriminante delta nessa função. A gente tem aqui um quadro de resumo, vamos observá-lo, que a gente tem nessa situação em que A é maior que zero, a concavidade é para cima, delta maior que zero implica que a gente vai ter duas raízes, ou seja, o gráfico corta o eixo x em dois pontos. Ainda quando A for maior que zero, concavidade para cima, se delta é igual a zero, a gente vai ter agora somente uma raiz, o gráfico corta o eixo x em um único ponto, ou como queira, poderíamos dizer que são duas raízes, mas elas são iguais, tá? E ainda quando A for maior que zero, mais delta menor do que zero, então a gente não tem a interseção do gráfico da parábola com o eixo x, ou seja, não existe um x pertencente aos reais, tal que y seja igual a zero, tá? Analogamente, a gente pode falar a mesma coisa aqui, dessa outra situação em que a concavidade é voltada para baixo. Bom, esse resumo ele pode ser justificado a partir da forma canônica, que a gente já estudou em uma aula anterior, tá? Partindo da função quadrática na sua forma mais geral, a gente já viu que ela pode ser escrita dessa outra forma, denominada forma canônica. A que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a, tá? Lembrando que esse nome canônico, tá? No dicionário você pode verificar que é uma verdade entre outras verdades. Que na verdade o que eu quero dizer é que essa escrita aqui, ela acaba trazendo mais informações do que essa outra aqui, tá? Justamente, observe que a gente pode ainda reescrever essa forma canônica assim, ó, de uma maneira ainda mais simplificada. A que multiplica x, que aparece, né? Multiplica x. Gente, b sobre 2a. Tu lembra que o x do vértice é menos b sobre 2a, ou seja, o sinal está contrário? Então, se eu colocar assim, ó, menos x do vértice, aí fica a mesma coisa. Porque menos com menos b sobre 2a, menos com menos já é esse mais, tá? X do vértice é menos b sobre 2a. Com esse menos de fora, dá esse positivo. E isso aqui é justamente o y do vértice, menos delta sobre 4a. Por isso, mais y do vértice. Porque ó, y do vértice é menos delta sobre 4a. Esse mais é como se ele estivesse aqui antes do sinal de menos. Essa nova escrita aqui, da forma canônica, tá? Vai nos possibilitar entender esse quadro resumo aí com mais nitidez. Ocorre o seguinte: quando A é maior do que zero, essa diferença aqui, mesmo sendo negativa, ela está elevada ao quadrado, então fica positiva, confere? Se ela é positiva e A também é positivo, então essa expressão aqui, ó, A que multiplica x menos x do vértice ao quadrado, também é positivo. Vamos recapitular? Essa conta dentro do parênteses pode até ser negativa, mas como está elevada ao quadrado, então esse resultado é positivo. Vezes A que também é positivo, então o resultado é positivo. Isso aqui é fato. Somando o y do vértice aos dois membros, então a gente vai ter A que multiplica x menos xv ao quadrado mais yv é maior do que yv. Certo? Somei y ao quadrado aos dois membros. Sendo que no primeiro membro, isso tudinho aqui é nossa função, ó, f de x maior do que y do vértice. O que é que eu quero dizer com isso? Que a nossa função para todo e qualquer x vai ser maior do que o y do vértice. Ou seja, a gente vai ter aqui, ó, um ponto mínimo, tá? E é justamente o y do vértice, porque para todo x a função vai ter valores maiores do que esse y do vértice, tá? Claro que a gente podia pensar nisso como sendo igual também, né? Maior ou igual a zero, maior ou
igual, maior ou igual. Muito bem. Analogamente, a gente pode fazer esse mesmo raciocínio, tá? Para concluir que se A for menor do que zero, tá? A gente teria que isso aqui seria menor do que zero. Por quê? Porque eu teria aqui, ó, essa diferença pode dar positiva ou negativa, mas A ao quadrado vai dar positivo. Vezes um número negativo, nesse caso aqui que A é menor que zero, então positivo vezes negativo dá negativo, então seria menor do que zero. Faria essa mesma situação e a gente ia chegar que f de x menor ou igual que y do vértice para todo e qualquer x, tá? Analogamente, mesmo raciocínio, ok? Dessa forma, esse y do vértice seria o valor máximo, tá? Em qualquer situação. Para A menor que zero, o y do vértice seria o valor máximo, porque todo x colocado na função ia dar um valor menor ou igual. Muito bem. E para mostrar que o delta influencia na quantidade de raízes e interseções com o eixo x, basta a gente pensar assim: partindo da forma canônica, f de x, fazendo f de x igual a zero na forma canônica, tá? O que é que eu estou fazendo com isso? Eu quero saber quais são os valores de y iguais a zero, tá? F de x é y. Então, quando é que y vai ser igual a zero? Vou pegar então a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a. Isso tudinho é o f de x, vou igualar a zero. Somando menos delta sobre 4a nos dois membros, isso vai ficar igual a delta sobre 4a. Em outras palavras, passei menos delta sobre 4a para o segundo membro, tá? Agora esse a está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo, né? Equivale a dizer que eu vou dividir ambos os membros por a. Então fica x mais b sobre 2a ao quadrado igual a delta sobre 4a ao quadrado. Porque esse a não está multiplicando, não passa dividindo, só que 4a já está dividindo. Então ele se junta a 4a para dividir o delta, 4a ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois membros, x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 4a ao quadrado. Bom, o denominador dá para sair da raiz, né? Então isso vai ficar assim: x mais b sobre 2a, x mais b sobre 2a vai ser igual mais ou menos delta no numerador, mais ou menos raiz de delta no numerador, e embaixo 2a, tá? Porque a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de a ao quadrado é a. Tudo bem. Subtraindo b sobre 2a nos dois membros, x é igual a menos b sobre 2a mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Os denominadores são iguais. Quando a gente junta, nós chegamos àquela conhecida fórmula que a gente chama, só aqui no Brasil, né, de fórmula de Bhaskara. Já discutimos anteriormente que não se trata da fórmula de Bhaskara, né? Não foi ele que descobriu essa fórmula. Bom, então note que essa fórmula aqui, ela nos diz o seguinte: se delta for igual a zero, tá? O x vai ser igual a menos b sobre 2a. De fato, gente, substituir delta por zero, isso aqui dá zero, fica menos b sobre 2a. Ou seja, o x é um só, ele não vai ter x1 e x2, ele vai ter uma única raiz. Agora, se delta for maior do que zero, o x, se delta for maior do que zero, a gente vai ter essa raiz positiva e essa raiz negativa,
Então a gente vai ter esses dois valores, tá? Vai ter x1 diferente de x2. E se delta for negativo, o que é que acontece? Não existe raiz quadrada de um número negativo. Sendo assim, não vai existir o x. Se delta for menor do que zero, não vai existir x pertencente aos reais, tá? A gente vai estudar depois, em outro ano, que existe um x complexo que resolve esse tipo de equação. Qualquer dúvida, posta nos comentários. Vejamos essa questão do Enem, que caiu no Enem, para ilustrar uma aplicação do conteúdo que a gente acabou de ver. Então, a questão diz o seguinte: a parte superior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z. Então, aqui está a parábola. Quando foi feita a rotação dessa parábola, tá? Então, gerou-se essa parte superior aqui da taça. Conforme a figura, né, acabei de explicar, a função real que expressa a parábola é dada por, aqui a função que determina essa parábola, 3x ao quadrado sobre 2 menos 6x mais c. Não sabemos o valor do termo independente. Onde C é a medida da altura do líquido contido na taça. Então, justamente isso aqui, C. Tá? Sabe-se que o ponto V representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo X. Nessas condições, qual a altura do líquido contido na taça? Tudo bem, gente. Ele deixou bem claro que o vértice está localizado sobre o eixo X. Tá? O que isso quer dizer? Que se o vértice está localizado sobre o eixo X, quer dizer que o delta, tá, dessa função é igual a zero. A gente acabou de ver que quando delta é igual a zero, a parábola ela vai ter uma única raiz. Nesse caso é o vértice. Tá? x1 igual a x2 é igual a x do vértice. Pronto, então essa sentença está dizendo isso para a gente, que o delta dessa função aqui é igual a zero. Então façamos esse delta. Tá? Como é que é a forma de delta? Lembra? B ao quadrado menos 4AC. Aqui B é menos 6, então menos 6 ao quadrado menos 4 vezes A. Aqui A é 3 sobre 2. 3 sobre 2 vezes C. C a gente não sabe, tá? Vou colocar C aqui, não sabemos. Mas sabemos a partir do que foi dito que delta é zero. Então delta dado por essa expressão igual a zero. Tá? E agora vamos nos preocupar em resolver essa expressão, que dá 36. Menos 4 vezes 3 vezes C dá menos 12C sobre 2. Igual a zero. Ou melhor dizendo, 36 menos 6C igual a zero. Tá? 12 por 2 dá 6. Bom, isso é a mesma coisa que 36 igual a 6C, somando 6C aos dois membros. Tá? E dividindo agora tudo por 6, 6 igual a C. É justamente o que pede a questão, né? Qual o valor de C? Que é a altura do líquido contido na taça. E esse líquido é justamente dito aqui, ó. C é a medida da altura do líquido. E ele pede a altura do líquido contido na taça. Então a resposta aqui, ó, letra E. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Vejamos essa segunda questão, que diz o seguinte: o gráfico de uma certa função quadrática tem vértice V igual 2 e 3 e contém o ponto A igual a 0 e menos 1. Então, o valor do coeficiente B é. Temos as alternativas, vejamos como resolver essa questão. Bom, se é uma certa função quadrática, né, então essa função, na sua forma mais geral, pode ser escrita assim, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Ok.
Se passa pelo vértice, se ela tem vértice igual a 2 e 3, aí a gente sabe que o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. E o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Muito bem. E ainda diz que contém o ponto A 0 e menos 1. Tá? Dizer que contém o ponto A 0 e menos 1 quer dizer que quando x for 0, y é menos 1. Então aqui, usando essa informação aqui, ó, f de 0, tá? Quando x for 0, o resultado disso é menos 1. Ou seja, eu vou ter a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. Isso dá 0, isso dá 0, sendo que f de 0 é menos 1. Então, isso aqui vai dar menos 1. Ou seja, a gente acaba de encontrar o valor de c. Tá? Alguma dúvida nisso aí? Posta nos comentários, beleza? Então, se c é igual a menos 1, a nossa função agora passa a ser ax ao quadrado mais bx menos 1, tá? Muito bem. Agora vamos usar essa outra informação. Se o vértice é 2 e 3, usando essa fórmula, então o x do vértice é 2, tá? Então 2 é igual a menos b sobre 2a. Que eu posso escrever então, multiplicando ambos os membros por 2a, como é uma função quadrática, é diferente de 0. Não tem problema fazer isso não. Então vai ficar 4a igual a menos b, tá? Ou b igual a menos 4a. Faz. Guardar essa informação aqui. Já na outra, y do vértice é 3, ó. Então, 3 vai ser igual a menos delta sobre 4a. Delta, nessa nossa função aqui, na verdade, delta, no modo geral, é b ao quadrado menos 4ac. b a gente não sabe, eu vou voltar aqui, b ao quadrado, menos 4 vezes a, também não sabemos quem é a, vezes c. c a gente sabe, c é menos 1. Certo? Tudo bem. No lugar de delta, b ao quadrado menos 4ac. Eu não sei quem é b, não sei quem é a, mas sei que c é menos 1. Essa expressão, então, pode ser reescrita da seguinte maneira. 3 vezes 4a dá 12a igual a menos b ao quadrado, mais menos por menos mais, com esse menos aqui, de qualquer forma vai ficar menos 4a, tá? Mais 4a, isso, vamos escrever, eu quero encontrar o valor de b, então vamos fazer tudo aqui no lugar de b, tá? Beleza, vamos lá, deixa eu escrever aqui, é 3 vezes 4a, deu 12a, mas deixa eu escrever assim para mostrar o que é que eu pensei em fazer. Tá? Esse 4a passou para cá multiplicando 3, ó, 3 vezes 4a, mas no lugar de 4a vou escrever menos b. Então vai ficar 3 vezes menos b, que dá menos 3b. Do outro lado, menos b ao quadrado, menos 4a, que é b, né? Menos 4a, menos b, dá b positivo. Isso aqui eu posso reescrever como sendo b ao quadrado, menos 4b, igual a 0. Bom, a equação de segundo grau com a incógnita b, né? Como ela é incompleta, então, colocando b em evidência, fica b menos 4 dentro do parênteses, tá? Ó, b vezes b ao quadrado, b vezes menos 4, menos 4b. Dessa forma, a gente chega à conclusão
que B é igual a 0 ou B menos 4 é igual a 0. Bom, B menos 4 igual a 0 quer dizer que B é igual a 4. Vamos só avaliar aqui as alternativas. A gente não tem B igual a 0, mas tem B igual a 4. Tá? Tá aqui a resposta. Tem alguma implicância, algum impedimento que B seja também igual a 0, apesar de não ter as alternativas? B não pode ser 0, gente, porque se B for 0, não serve. Para essa questão, tá? Para essa questão. Porque se B for 0, A vai ser 0 também. E A, tratando-se de função quadrática, não pode ser 0, tá? Então por isso que não serve. Só para ficar bem claro. Se B fosse 0, tá? Se B fosse igual a 0, então nós teríamos 4A igual a menos 0, 1 ou 0. De qualquer forma, dividir por 4, e daí A seria 0. Que absurdo, né? Então, por isso, B não pode ser 0. E a nossa única alternativa ali é que B seja igual a 4. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Bem, para encerrar essa nossa aula de hoje, essa questão 3 diz o seguinte: o jogador arremessa uma bola de basquete cujo centro dessa bola segue uma trajetória plana e vertical. Quer dizer que a gente está aqui no plano, tá? Não vamos considerar as 3 dimensões, não. Essa trajetória é dada por essa equação, né? Equação de 2 incógnitas, ou como queira uma função em que y depende de x, com x e y em metros. Bem, sabe-se que ele acerta o arremesso, então muito bem, o jogador arremessa e ele acerta a cesta ali. O centro da bola passa pelo centro da cesta, que está a 3 metros de altura. Então a gente sabe que nesse instante aqui a bola passa por dentro da cesta. Nesse instante, a gente não sabe o valor de x, não sabemos, mas sabemos o valor de y. Y é igual a 3, confere? A cesta não está a 3 metros de altura? Então, nesse instante, a gente não sabe o valor de x. Determine a distância do centro da cesta ao eixo y. A gente quer determinar essa distância, que é exatamente essa distância aqui, que é exatamente dado pelo x que eu estou procurando aqui, tá certo? Entendeu? Olha, a bola passa por dentro da cesta, ela está a 3 metros de altura. Então, a gente está querendo saber, esse ponto aqui onde a bola passa, ele tem coordenadas x, y, como todo ponto. Esse ponto aqui tem coordenadas x, y. O x a gente não sabe, mas sabe que o y dele é 3. E é isso que está querendo saber. Porque quando eu souber o valor de x, o x é a distância do zero até aqui. É a mesma distância do centro da bola até o eixo y, que é o que está sendo pedido. Então, para responder ao item A, basta fazer y igual a 3, como já explicado. Então a nossa equação vai ficar 3 igual a menos x quadrado sobre 7, mais 8x sobre 7, mais 2. Multiplicando tudo por 7, a gente vai ficar com 21. Por que eu estou multiplicando tudo por 7? Porque eu quero acabar com essas frações, tá? Que agora eu vou encontrar o valor de x, resolver essa equação para encontrar o valor de x. Quando encontrar, é o que nós queríamos. Que, por sinal, desde já eu quero tentar para um detalhe. Ó. Nesse ponto em que a bola passar por aqui, x também é igual a 3. Então aqui também vai ter um valor para x. São 2 valores para x que a gente vai encontrar. Tá? Sendo que desses 2 eu vou pegar o valor que vai responder a pergunta, é o maior deles. Pronto. Então, para eliminar essa fração, estou multiplicando tudo por 7. Ó. 7 vezes 3, 21. 7 vezes essa primeira fração aqui vai dar menos x quadrado. 7 vezes essa segunda dá 8x.
7 vezes esse 2 dá 14. Uma equação do segundo grau. Vou passar todo mundo no primeiro membro. Vai ficar x ao quadrado menos 8x. 21 menos 14 dá 7 positivo, igual a zero. Como essa equação é uma equação que o coeficiente a é igual a 1, vou responder pela soma e produto, tá? Dois números que multiplicados deem 7 e somados deem 8, porque esse menos tem que ficar de fora, né? Então esses números são fáceis de ver. X igual a 1 e x igual a 7. Note que o produto dá 7 e a soma dá 8. Tá? Justamente aqui é 1 e aqui é 7. Certo? Então a distância do centro da cesta ao eixo Y, essa distância aqui é de 7 metros. Certo? Apesar de termos duas respostas, esta aqui não satisfaz a pergunta. Porque não é essa distância que a gente quer. Vejamos o item B. Queremos saber agora a altura máxima que a bola alcança. Tá? Nesse ponto aqui, que o que a gente está estudando, esse ponto é o vértice. A gente vai ter então o x do vértice e a gente vai ter o y do vértice. A gente quer saber o y do vértice. Que a gente pode usar a fórmula do y do vértice, tá? Ou a gente pode usar, se a gente determinar o x do vértice, não, mas aí vai ser um pouquinho mais complicado. Ou não. Enfim, vamos fazer de duas maneiras, já que a gente está finalizando essa aula. O primeiro modo, que é justamente, eu vou direto responder a pergunta, a altura máxima que a bola alcança é o y do vértice, concorda? A bola no máximo está aqui e eu quero a altura máxima, eu quero o valor y desse ponto aqui. Esse ponto tem coordenadas xv, yv, eu quero yv. Então, o primeiro modo, usando a fórmula do y do vértice, é menos delta sobre 4a. Preciso saber quem é delta, tá? Então, vou calcular delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. B aqui é 8 sétimos, então 8 sétimos ao quadrado, menos 4 vezes A é menos 1 sétimo, menos 1 sétimo, menos 1 sétimo, vezes C, que é 2. Então delta vai ser 64 sobre 49, menos por menos mais 4, mais 8 sétimos, menos por menos mais 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8 sétimos, tá? Fazendo MC, que é a mesma coisa que multiplicar esse aqui, ó, em cima e embaixo por 7, porque 7 vezes 7 vai dar 49, vai ficar igual a esse. Então isso vai ficar 64 mais 8 vezes 7, 56, né? Sobre 49, delta vai ser 120 sobre 49, tá? Vou nem simplificar não. Delta é menos, então vai pela fórmula aqui, tá? Já que a gente já calculou delta, então menos já forma, em cima fica 120 sobre 49, embaixo 4 vezes A, que é menos 1 sétimo, como já foi dito. E aí esse menos com esse menos cancela, vai ficar positivo, ok? E aí fica 120 sobre 49 vezes o inverso nessa fração aqui, que é 4 sétimos. Então fica 7 sobre 4. Agora eu vou simplificar. 120 por 4 dá 30 em cima. E 49 e 7, ó, dá 7 embaixo, simplificando, tá? Então fica 30 sobre 7. A nossa altura é igual a 30 dividido por 7. Vou fazer aqui rapidamente para ver um valor aproximado. Tá? 30 por 7, aqui dá 4 vezes 7, 28, sobra 2. Confere? 4 vezes 7, 28. 30 menos 28 dá 2. Confere. 2 não dá por 7, então vírgula, que fica 20. 20 por 7 dá 2, 14, sobra 6. 60, então 8.
4,28, tá? Aproximadamente. Então, só pegando a altura aproximada, 4,28. Respondemos o item B. Bem, vejamos um segundo modo de responder esse item B, tá? Esse segundo modo, só para constatar, já que eu falei ainda há pouco, para calcular o y do vértice, tanto eu posso usar essa fórmula, como eu posso encontrar aqui o x do vértice e depois substituir na função, tá? Então, rapidamente aqui, para encontrar o x do vértice, eu posso usar a fórmula do x do vértice, que é menos b sobre 2a. Isso. Então, o x do vértice vai ser menos b, que é 8 sétimos, sobre 2 vezes a, 2 vezes menos 1 sétimo. Menos 1 sétimo. Então, aqui vai ficar menos por menos vai dar mais, né? Vai ficar 8 sétimos vezes o inverso dessa aqui. 2 sétimos vai ficar 7 sobre 2. Então, o x do vértice é 4. Bacana, tá? Porque 7 cancela por 7, 8 dividido por 2 dá 4. Ok? Tudo bem. Sabendo que o x do vértice é 4, agora eu substituo na função. E aí o y do vértice vai ser menos 4 ao quadrado sobre 7. Veja que o menos não está ao quadrado, viu? Mais 8 vezes 4 sobre 7, mais 2. Vai ficar menos 16 sétimos, mais 8 vezes 4, 32 sétimos, mais 2, que eu já vou escrever assim, ó, 14, não, isso, 14 sétimos, dá 2. Para poder ficar em MC, tá? O mesmo denominador. Então, repete o 7 aqui embaixo, e em cima a gente vai ter 32 mais 14 dá 46, menos 16 dá exatamente 30, mesmo valor que deu aqui, ó. Bem, gente, qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Até a nossa próxima aula.